contra o nosso pai, contra o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, por causa de ciúme, de inveja. E Satanás formou um exército de milhões de anjos. Hoje esses anjos são chamados de demônios. Eles hoje são demônios. Sabe, queridos, eu fiz agora recentemente uma série evangelística só sobre espiritismo e espiritualismo em nossa igreja. Fizemos ali uma série evangelística de alguns domingos à noite. As pessoas diziam assim para mim: Donilton, eu não imaginava que esse tema pudesse ser tão amplo. Sabe, irmãos, por que as pessoas pensam que esse tema não é tão amplo? Porque as pessoas estão brincando com coisa séria. A grande maioria do nosso povo estão achando que essa questão de demônios é história da carochinha, é história de Papai Noel. E não tem noção de que os demônios são reais. E eles existem em nossas vidas. Eles estão ao nosso redor. Ao nosso redor. Agora há uma característica que eu quero passar rapidinho para os senhores. Um tabu que eu quero quebrar. Tudo que acontece com as pessoas assim, foi o diabo. O diabo. Quando a pessoa diz que tudo que aconteceu foi o diabo, você sabia que você está exaltando o diabo. Não, mas peraí, mas se aconteceu uma coisa má, não é o diabo? Calma. Calma. Por que eu digo, irmãos, que quando tudo que acontece, tudo é o diabo, e você está exaltando as pessoas, às vezes pode acontecer isso, as pessoas estão exaltando o diabo. Preste atenção no que eu vou dizer. O diabo, ele não tem os atributos divinos. Quais são os atributos divinos? Vocês sabem? Onisciência, onipresença e onipotência. Deus tem 3 atributos divinos: onisciência, onipresença e onipotência. E eu vou dar uma informação para vocês. O diabo, Lúcifer, não tem esses atributos. O diabo, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como Deus pode, como o Espírito Santo pode, como Jesus pode. O diabo, ele não pode estar em todos os lugares tentando a todo mundo ao mesmo tempo. Bom, mas então por que existe tanta maldade? É o que Paulo acabou de dizer aqui. Ele disse: o nosso problema não é o sangue e a carne. O nosso problema são as potestades, são os poderes que foram jogados do céu, que criaram problema no céu e que vieram criar problema na terra. Não pense você que a briga, meu querido irmão, que você e sua esposa têm dentro de casa, o problema é carne e sangue, é você e ela. Não. Não pense, minha irmã, que o problema que você tem com seu esposo dentro de casa, problema é você, não é. Filhos, são eles, as forças do mal, que diz Paulo, começou nas cortes celestiais. Os demônios estão em todos os lugares. Bom, agora sim. Não o diabo. Os demônios. Os anjos que caíram junto com ele. Porque ele, Satanás, Lúcifer, por não ter os atributos divinos, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas por isso ele trouxe com ele milhões e milhões de anjos que aqui na terra se tornaram demônios. E existe tranquilamente um demônio destacado, responsabilizado a cuidar de você, a causar o problema dentro da casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, a causar problemas lá no trabalho, entre colegas de emprego, de trabalho.
Certo? Então, irmãos, os demônios, anjos caídos, anjos que foram jogados na terra, milhões deles, é que fazem o trabalho. Não é Satanás, ele é o comandante, porque ele não pode, e outra coisa, ele não vai ter tempo de cuidar de você, porque ele tem muita coisa para cuidar. E ele só pode cuidar de uma vez. Por isso ele tem os anjos. Por isso ele tem os anjos caídos para fazer o trabalho. São demônios, eu não estou aqui desclassificando, são demônios. O demônio-chefe e os demoninhos. Eu costumo brincar e dizer, os meninos dele. Né? Lá na nossa igreja o pessoal aprendeu esse termo, né? Os meninos dele, né? E são os meninos dele mesmo, os cupichas. Os senhores, com certeza, já ouviram falar, está pronto, Félix? Está tudo certo ali? Os senhores, com certeza, já ouviram falar de Roger Morneau. Já ouviram falar em Roger Morneau? Já ouviu falar? Conhecem a história de Roger Morneau? Alguns irmãos aqui conhecem. Roger Morneau, irmãos, foi um irmão nosso que faleceu em 1989. Desculpa, 98. 1998. E Roger Morneau, antes dele ser adventista do sétimo dia, ele escreveu inclusive 3 livros sobre esse tema que eu estou falando. Ele, antes de ser adventista do sétimo dia, ele era satanista. Ele era membro da igreja de Satanás. Assim como nós vimos a igreja adventista. A gente, quando vem a nossa igreja para adorar Deus, ele ia na igreja de Satanás adorar Lúcifer. Não era enganar, não era igual o povo, porque o povo tudo vai na igreja por aí para adorar Satanás, né? Porque a Bíblia diz, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ora, se em vão me adoram ensinando, lógico que tem uma ou outra pessoa sincera, mas a maioria está adorando Satanás sem saber que está adorando Satanás, mas está adorando Satanás. Agora, no caso dele, não. Ele ia na igreja para adorar Satanás, ele era da igreja de Satanás. Quem perguntasse, senhor Roger Morneau, o senhor é protestante, o senhor é adventista, o senhor é católico? Ele disse, não, eu sou, dizia ele, eu sou adorador de Satanás. Pronto, consciente. A história de Roger Morneau, para quem conhece, é muito bonita. Eu não vou contar a história de Roger Morneau, porque eu não tenho tempo, né? Não sei se vou ter tempo nem de concluir a mensagem toda que tem, porque tivemos esse atrapalho aí. Mas sabe, irmãos, Roger Morneau, eu vou tirar da história toda de Roger Morneau, é um depoimento de 4 horas e 29 minutos. Você assistiu todo ele, não? Ah, você leu o livro? Que beleza. Tem um depoimento dele, a história, ele contando antes dele morrer, numa entrevista a 2 jovens irmãos nossos dos Estados Unidos, em que ele conta toda a história dele. E eu tirei um trechinho da história de Roger Morneau, que é um tema que eu quero abranger com vocês nesta noite. Roger Morneau era amigo dos demônios. Os demônios eram companheiros dele, assim como os anjos de Deus habitam a nossa casa, nos protege. Deus destaca os anjos dele para cuidar de nós. E é por isso que os meninos de Satanás não fazem o que eles queriam fazer conosco. Eles não fazem conosco aquilo que eles gostariam de fazer. Nessa série que eu fiz lá na nossa igreja, só sobre esse tema, eu explico melhor isso, mas aqui não vou ter tempo. Porque Deus destaca os anjos dele para cuidar de nós. Graças, louvado seja Deus, como diz o salmista, não é? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Temem quem? Temem ao Senhor. Então todos nós temos um anjo que nos protege, que cuida de nós. Amém por isso? Amém. Então, irmãos, Roger Morneau tinha a companhia, assim como nós temos a companhia do nosso anjo dentro da nossa casa, ele tinha a companhia dos anjos também, mas os maus, os demônios. Ele conversava com eles, ele tinha amizade com eles, porque afinal de contas ele era da igreja deles. Mas um dia, Roger Morneau tornou-se adventista do sétimo dia. A história é longa, não vou contar. Eu quero pegar aqui, peguei aqui um trechinho da história de Roger Morneau.
eu quero que vocês prestem atenção, depois eu vou explicar para vocês isso aqui. Poderia apagar as luzes? Acho que fica melhor ou não? O que vocês acham? Por favor, irmão, vamos ouvir. Os meus pais me tinham trazido desse jeito. Se você se envolver com o mal, você vai escolher aquilo que semeia. Então, se você quer estar direito na vida, e se você se associar com os malfeitores, eles provavelmente aterrarão você na prisão, ou em qualquer outro lugar que você não gostaria de estar. Portanto, há sempre um preço a ser pago. Então você tinha uma pequena lembrança instilada por sua mãe. Sim, pai, muito tempo atrás, que o impediu de fazer um compromisso total? Agora, uma das coisas que realmente me assombrou e me deixou chocado e me fez adoecer o coração foi quando o sacerdote falou sobre a idolatria cristã. O que é idolatria cristã? Que o sacerdote mencionou nestas palavras. Conte o que ele disse, Roger. Ele disse que a idolatria cristã é a mais grandiosa, ou grande engano, que já foi trazido sobre a família humana, sobre a humanidade. Ele disse, Ivan glorioso, que os espíritos demoníacos estão continuamente profanando as igrejas cristãs através da avenida da necromancia, usando uma forma de adoração de espíritos que envolve centenas de milhões de cristãos à idolatria sem que sejam conscientes disso. Agora, o que é necromancia? Descreva isso e defina a necromancia para mim. Crença de que o ato de crer na necromancia é você invocar os espíritos dos mortos. Disse que você pode falar com alguém que está morto, certo? A sessão que você foi inicialmente, assim é a prática da necromancia. Agora, o sacerdote diz que o super-engano é trazido apenas de uma maneira, através da crença enganosa que o homem tem uma alma imortal que vive após a morte. E ele disse que isso constitui... Aconteceu algum problema aqui, porque não é esse o trecho que eu queria, tá? E vai ser difícil, talvez, os irmãos encontrarem. Esse trecho que eu queria, ele começa no... Está escrito aí, né? No minuto 51, se não me engano. Está ali, né? Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa, Félix, que deu errado. Não é esse trecho que eu queria. Porque o trecho que eu queria entra exatamente... Mas deixa assim. Deixa assim que eu vou contar, fica melhor, porque nós não temos mais tempo, né? Senão nós... Começou, né? É alguma coisa errada. Talvez nós tenhamos copiado a outra parte da entrevista, alguma coisa assim, tá bom? Tá, não, mas não dá tempo. Vamos deixar assim. Pode acender, irmão, a luz, por favor. Irmãos, o trecho que eu queria que passasse ali, eu vou contar que é mais rápido também. Ele conta, irmãos, a seguinte experiência, presta bem atenção na experiência dele. Então, um trecho que ele conta ali, uma parte da história da vida dele, que ele diz assim, que depois que ele se tornou adventista do sétimo dia, porque o que eu vou contar para vocês aqui agora é a base do que eu quero falar, porque eu vou ter que, logicamente, encurtar o sermão, senão nós vamos sair daqui 10 horas da noite, né? Então não tem como fazer. Ele conta uma história, irmãos, que aconteceu com ele. Depois que ele se tornou adventista sétimo dia, ele batizou na igreja, começou a frequentar a igreja, mas acontecia um problema sério na vida dele. O que é? Os demônios, os meninos, que eu digo, né, não deixavam ele em paz, ele não conseguia dormir. E eles batiam janela, e eles batiam porta de geladeira, eles pintavam a sapequeira, como diz lá na minha terra. Mas ele sabia por que eles estavam fazendo aquilo. Eles estavam revoltados e tal. Pensou ele que era isso. E um dia ele estava na igreja, um irmão que dirigia lá a classe bíblica, disse para ele assim, aí, irmão Morneau, está tudo bem com você? Como é que está a sua vida e tal? Ele falou, olha, irmão, está tudo bem, mas eu ando com sono danado. Mas por que anda com sono? Ele disse assim, eu não tenho dormido bem. Não tenho dormido porque os meninos não me deixam dormir. É a noite inteira bagunçando, batendo porta. Mas eu disse aquele irmão, mas esses camaradas ainda estão dentro da sua casa? Ele disse, sim, estão lá, não quero ir embora não. Aí, irmãos, aquele irmão muito experiente virou para Roger Morneau e falou assim, escuta, irmão Morneau, o senhor ainda tem dentro da sua casa alguma coisa que pertença a eles, que o senhor tenha trazido lá da igreja de Satanás? Ele parou, pensou e disse assim, sim, eu tenho de lá ainda um candelabro que eu trouxe de lá,
E tenho 3 livros. Tem livros lá também, tem a Bíblia deles, não é? Aquele irmão disse, está aí, irmão, a solução do problema. Aí está. Enquanto o senhor tiver coisas deles dentro da sua casa, enquanto o senhor tiver qualquer coisa deles dentro da sua casa, é direito deles ficar dentro da sua casa. Agora, o dia que o senhor, por favor, irmão, ao chegar na sua casa hoje, ele estava na igreja, ao chegar na sua casa hoje, pegue, irmão, essas coisas, imediatamente e jogue fora. Jogue fora. Irmãos, ele conta no depoimento dele, que quando ele chegou em casa, ele jogou fora. E os meninos foram embora. Nunca mais perturbaram. Nunca mais perturbaram. Que lição, irmãos, tiramos dessa história de Roger Morneau, dessa partinha da história dele? Muita coisa bonita que a gente aprende com o Roger Morneau. Ele escreveu 3 livros. Qual livro que você comprou? Como? O Viagem ao Sobrenatural, o mais vendido deles, né? É o mais vendido. Viagem ao Sobrenatural, muito bom. Muito bom esse livro. Ele escreveu 3 livros, né, sobre o assunto. Roger Morneau era canadense, tá certo? Da cidade de Montreal. Então, irmãos, que lição nós aprendemos da lição de Roger Morneau? Qual é a lição que eu quero? Estou resumindo o sermão desta noite, então eu vou diretamente ao assunto. O que nós aprendemos com esta experiência de Roger Morneau? Eu quero fazer aos irmãos que estão aqui nesta noite a mesma pergunta que aquele irmão, instrutor bíblico, da classe bíblica, professor lá daquela igreja, que perguntou a Roger Morneau. Eu quero fazer a mesma pergunta. Meu querido irmão, minha querida irmã, você ainda é o adventista que mantém coisas de Satanás dentro da sua casa? Porque, às vezes, irmãos, como diz Paulo, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Às vezes, nós, como cristãos, como adventistas do 7º dia, perguntamos assim, mas, meu Deus, por que está dando tão errado as coisas aqui dentro de casa? Por que eu e minha esposa brigamos tanto? Porque os filhos não têm sossego? Porque... Sabe, queridos, nós precisamos fazer de vez em quando uma investigação dentro da nossa casa. E a gente deve perguntar assim, o que será que eu estou mantendo dentro da minha casa que pertença a Satanás? E por isso os secretários dele têm o direito de estar aqui dentro. Quantas vezes, irmãos, chegamos na casa, eu sou muito de visitar, eu sou um ancião de volta, que visito muito. Visito muito. Ontem eu cheguei em casa às 11 horas da noite. Visitando, pessoa está com a fé abalada. E eu cheguei na casa, ainda ontem eu apliquei isso. E tenho aplicado sempre isso. Eu visito muito, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Geralmente, toda casa que você vai visitar que tem problema, o problema é esse. Eu fui visitar outro dia pessoas da minha igreja. E você imagina que ao chegar na casa de um adventista do 7º dia, você vai chegar lá, está tocando lá uma música da igreja. Não. Sabe o que estava tocando? Rap. Como é, irmãos, que uma casa que toca rap vai querer que os anjos de Deus fiquem dentro dessa casa? Como é que uma pessoa que assiste novelas da Globo, da Record, ou sei lá de quem, pode querer que os anjos de Deus fiquem dentro dessa casa? Não vai ficar, irmãos. Quem vai ficar numa casa que assiste novela são os demônios. Os anjos de Deus não ficam dentro de uma casa que assiste novela, que assiste filme de violência, que assiste filme de sexo, que assiste filme de espiritismo. Não vai, porque esse ambiente não é para os anjos de Deus. Esse é um ambiente para os demônios. Sabe?
Eu não sei se os senhores já escutaram aquela história verídica, que aconteceu mesmo, de uma irmã que contou essa experiência. Ela tinha um costume, toda tarde, como boa esposa, ela preparava a janta do marido, correndo, com certeza, tomava seu banho, preparava a janta do marido, o marido chegava do trabalho, e ela terminava a janta, deixava tudo quentinho, arrumadinho, o prato, tudo certinho lá, e corria para frente da TV Globo para assistir as malditas novelas da Globo. Novelas que até o mundo está rechaçando e que muitas vezes nossos irmãos estão assistindo. Vocês sabem que o mundo está fazendo uma campanha contra as novelas da Globo, né? Acompanhem pela internet. O povo do mundo aí fala. Dizendo as novelas da Globo estão acabando com as famílias. E nós temos muitos irmãos ainda pegados a novelas da Globo. E de outras novelas. Então aquela irmã corria, preparava a sua janta, sentava. Isso é história, irmãos, não é história não, é uma história. Uma experiência, uma ilustração verídica. Sentava lá no sofá. E o ritual todo dia era o mesmo. Ela estava lá com os olhos estatalados na novela. O esposo chegava do trabalho, dava um beijinho nela, ou dava uma boa tarde, entrava para o chuveiro, tomava um banho, jantava e ela lá. Né? Parecia aquela história da cobra que faz com o passarinho, né? A cobra hipnotiza o passarinho. E a pessoa fica hipnotizada de qualquer novela. Não quer perder uma cena. Aí, naquele dia que ela conta a história, foi tudo normal. O marido chegou, ela estava lá, o marido chegou, ela com o olho na televisão estava e virou para o marido e disse: vai amor, vai tomar seu banho, vai. O marido ainda sentou no sofá e deu um tapinha no joelho dela. E depois saiu. Passaram-se alguns minutos, abre-se o portão novamente. Dessa vez ela tirou o olho da televisão. Olhou o marido entrando pelo portão. Eu disse: está louco. Quando ele chegou, perguntou: mas o que você foi fazer lá fora? O marido olhou e falou assim: lá fora fazer o quê? O que você foi fazer lá fora? Você acabou de entrar aqui, você foi fazer lá? Pô, tá louca, mulher? Eu estou chegando agora do trabalho. Eu estou chegando agora do trabalho. Quem, irmão, esteve ali? Tão fissurada que ela estava na novela, que alguém esteve ali. Alguém esteve ali. E não era o marido. Nós não podemos ter os anjos do Senhor, ter o Espírito Santo de Deus, quando nós não proporcionamos, irmãos, um ambiente para eles. Eu ouvi um pregador dizer outro dia: os anjos de Deus não ficam no lugar, ele falando sobre casamento, não ficam no lugar de briga, de confusão. Concordo. Mas sabe, irmãos, os anjos do Senhor realmente não ficam. Mas você sabe por que existe a briga e a confusão entre o casal? Por que existe confusão dentro da família? Porque os demônios estão ali, causando divisão, causando problemas, provocando marido contra mulher, mulher contra marido, filhos contra pais e pais contra filhos. Aí eles provocam a confusão, forma-se a confusão, aí já não é mais ambiente para os anjos. Então precisamos, irmãos, limpar nossas casas, para que as nossas casas, para que os nossos lares sejam ambiente para os anjos de Deus. Para que os anjos de Deus possam habitar. Precisamos fazer orações a Deus, dizendo a Ele: Senhor, abrir o nosso coração. Senhor, faça uma faxina na minha casa.
Me ajude, Senhor, me dê condições, me dê coragem para limpar a minha casa. Para que a minha casa, para que o meu lar se torne um lugar propício para a tua morada, para que os seus anjos possam se sentir bem dentro da minha casa. E a nossa parte, queridos, qual é a nossa parte? A nossa parte. Vocês colocaram na agulha o outro videozinho? Vamos ver se esse está certo, já vou pedir para soltar. Então, irmãos, agora a nossa parte não é ficar esperando Deus fazer. Porque tem coisa que é de Deus e tem coisa que é nossa. Tem coisa que é nós, que somos nós que temos que fazer. Nós estamos precisando, irmãos, fazer uma faxina no nosso armário de comida. Sabe, o armário de comida? O armário de comida dos adventistas atualmente é puro veneno dentro dele. A geladeira é veneno de cima e embaixo. Eu conheci a história de um cidadão, lá no estado do Espírito Santo. Eu morei no estado do Espírito Santo 14 anos. Eu assisti uma palestra de um irmão nosso, que se tornou adventista, depois de estar trabalhando na Coca-Cola. E ele fez eu não vou contar toda a história, tenho que encurtar tudo. Ele disse, irmão, no sábado à tarde no JA, ele era diretor de um departamento da Coca-Cola. E ele disse assim, olha, irmãos, eu não aconselho ninguém a tomar cachaça. Não aconselho. Mas se eu tiver que optar entre uma pessoa tomar cachaça e tomar a Coca-Cola, eu mando tomar uma cachaça. A cachaça faz menos mal do que uma Coca-Cola, ele disse. Palavras dele. E as geladeiras do nosso povo estão cheias de Coca-Cola. Os armários estão cheios de café. Cheio de chamate. Né? Cheio de veneno. Estamos precisando fazer, irmãos, uma limpeza nas nossas geladeiras, nos nossos armários, no guarda-roupa, então, né? Na penteadeira, na televisão e no computador. Precisamos limpar. Do contrário, estamos tornando nossa casa, nosso lar, um lugar não mais propício para os anjos de Deus, mas para os anjos de Satanás. Eu quero que vocês escutem. Vamos ver se conseguimos esse visual, esse visual aí. Vamos lá, um pedacinho aqui. Oi? Vamos lá, vamos ver. Vai ser queimado por muito tempo. Quando todos os ímpios morrerem queimados no lago de fogo e enxofre, o diabo ainda vai estar sendo queimado. Por quantos dias, quantos meses? Não sei, irmãos. Não vai ser eternamente. Não, irmão. Olha, ele vai ser queimado por mais tempo Félix, que todos os tirar, porque ele é o pai do... Pode tirar. Ele é a raiz. Deu tudo errado, Félix. Eu não sei o que aconteceu. É que eu falei com o Félix só por telefone. Não sei, Félix, o que aconteceu. Mas não é esse tema aí, não. Não é esse tema aí, não. Pode tirar, irmão, desculpa. Deu tudo errado, Félix. Pode ligar a luz aí, irmão, faz favor. Está tudo errado. Irmãos, esse pastor, ele conta uma experiência da filha dele. E a experiência é a seguinte, ele disse assim, quando viemos para os Estados Unidos, minha filha chegou aqui e ela começou a ter um costume que ela não tinha no Brasil. Porque nos Estados Unidos, irmãos, adventista, você não sabe se a pessoa é adventista, ou é católico, ou é protestante, ou é macumbeiro, é tudo a mesma coisa lá. Sabe? Tem um ou outro que é conservador, mas virou bagunça já, né? E a bagunça está vindo para cá, né? Porque tudo é importado dos Estados Unidos. E a filha dele adquiriu um costume de usar brincos. Brincos, porque lá é normal. E a filha dele entrou na onda. E ela tinha lá as caixinhas de joias dela. E ele sempre falando com ela, tal, mas aí ele conta que ele chegou a um ponto que ele não queria mais falar. Passou a orar. E foi orando pela filha, foi orando. Chegou a um ponto. Aí um dia, ele notou que ela não tinha mais. Não estava usando mais. E ele comentou com a esposa, falou assim, você notou que a fulana não está usando mais joia, não está usando mais brinco, não está usando mais pulseira. A esposa disse, é verdade.
Vamos perguntar para ela o que aconteceu. Vamos. E perguntaram, chamaram, fulano. Eu tenho notado que você não está usando. Ela falou assim, papai, sabe um dia desse aí, uns dias atrás, um tempo atrás, eu tive um sonho. Eu sonhei com a volta de Jesus. Eu sonhei que Jesus estava voltando, e ele chegou aqui, algumas pessoas subiram com ele. Se vocês procurarem, irmãos, a pregação dele, vocês vão ouvir essa história. Algumas pessoas, eles começaram a subir com Jesus. E eu, com as minhas mãos cheias, com as minhas joias, eu não subi. Não consegui subir. Não fui alçada. E sabe uma outra coisa, papai, que me fez largar essas coisas? É que toda vez que eu entrava no meu quarto, que eu olhava ali naquela cômoda, onde ficava aquela caixa de joias, toda vez que eu entrava aqui, eu via aquela parte do quarto escura. Estava escura. Veja, irmãos, um pai e uma mãe orando pela filha, por causa de um costume, que não é um costume cristão, porque esse negócio de joias, pinturas, isso é um costume pagão, que infiltrou dentro da igreja cristã. Isso é um costume pagão que foi infiltrado dentro da igreja cristã. E que, infelizmente, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos líderes, que deveriam estar orientando a igreja, dizem, isso aí não tem problema. Poucos leigos, que eles chamam de leigos, poucos pregadores hoje, têm coragem de levantar a voz contra costumes pagãos dentro da igreja. E esses estão sendo, inclusive, perseguidos por isso. Então aquela moça disse, diante desse fato, que há dias, há tempos eu venho vendo aquele lado do meu quarto escuro, o lugar onde tem a caixinha das minhas joias, tinha. E eu joguei fora, clareou. E este sonho me fez tomar essa decisão também. Esse sonho que eu tive, perdendo a salvação por causa daquilo, eu entendi a mensagem que Deus quis me mandar. Resultado da oração do pai e da mãe. Sem bravejar, sem brigar. Não precisa. Oração. Se eu estou falando esta noite para algum pai, alguma mãe, que tem seus filhos com problemas, irmãos, não precisa brigar, não precisa querer obrigar as pessoas a serem adventistas, não precisa obrigar ninguém a ser cristão. Orem por elas pessoas. Orem por seus filhos. E deixem nas mãos de Deus. E deixem nas mãos de Deus. Essa parte que eu ia passar. Para finalizar, irmãos, a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é um templo espiritual. Assim como na nossa casa, a nossa casa tem que estar em condições para a habitação dos anjos de Deus, porque senão eles não vão habitar. Ou eles pelo menos não vão ter forças, porque às vezes as nossas casas estão mais para a habitação dos anjos de Satanás, é mais ambiente para eles do que para os anjos de Deus. Nós temos um outro lugar que precisamos cuidar, é o nosso corpo. É um texto conhecido, mas nós vamos ler, 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, bastante conhecido. Nós vamos ler de novo, é sempre gostoso ler a Bíblia. Capítulo 3, versículo 16, diz assim, de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, verso 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. A minha tradução de sagrado, mas sei que tem uma versão de santo. Nosso corpo, irmãos, nossa casa tem que estar preparada, nosso lar, nosso ambiente de viver, tem que estar preparado para a morada dos anjos de Deus. O que é que ainda tem dentro da sua casa? Meu querido irmão, minha querida irmã, que precisa ser tirado, jogado fora.
para que os anjos de Deus possam habitar ali. Roger Monod tinha lá um candelabro e tinha 3 livros. Quando ele jogou fora, os demônios foram embora. A filha do pastor eram as joias. Quando ela jogou fora, o quarto clareou. E na sua casa, o que é que falta jogar fora? Para que os anjos do demônio, os secretários de Satanás, os demônios, os anjos caídos, não mais façam morada dentro da sua casa. Agora, e no nosso corpo? O que é que está precisando, irmão, ser tirado? Nosso povo está doente. Nosso povo está doente. Nosso povo está doente físico e espiritualmente. Então, Paulo está dizendo que o nosso corpo é templo, é santuário de Deus. Mas o nosso corpo pode ser também, se nós não cuidarmos e não deixarmos o nosso corpo em condições de morar o Espírito Santo, pode morar outro espírito. Pode morar outro espírito. O espírito do mal. Precisamos limpar o nosso corpo, assim como precisamos limpar a nossa casa. Limpar o nosso corpo da falsidade que campeia em nosso meio. Precisamos limpar o nosso corpo, a nossa mente, da hipocrisia. Jesus costumava sempre condenar a hipocrisia que tinha nos fariseus. Ele dizia: hipócritas, fariseus hipócritas, sepulcros caiados. O que é hipocrisia, irmãos? Fingimento. Hipocrisia é o mesmo que fingimento. Temos que limpar o nosso corpo de invejas. Não deram aquele cargo para mim. Eu queria aquele cargo na igreja. Inveja é coisa de Satanás. Foi a inveja que fez com que Lúcifer se tornasse diabo. Ciúmes. Ciúmes. Ciúme entre marido e mulher. Ciúme de amigos. São sentimentos satânicos. E onde se pratica essas coisas, o Espírito Santo não habita. Nós não vamos ler, mas vamos lembrar que é um texto bastante conhecido, que eu estou resumindo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21 diz: o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio ou temperança, caridade. Contra essas coisas não há lei. No nosso corpo, nós temos que ter esse sentimento. Para encerrar, eu quero convidá-los a ler Salmos, capítulo 24. Salmos, capítulo 24. Versículos 3 e 4, e depois os 5 também. O salmista Davi faz aqui, irmãos, uma pergunta a Deus. Quem vai para o céu? Quem subirá, diz o verso 3, ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem vai para o céu? Aí vem a resposta, no verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Nós estamos aqui neste mundo prestando um vestibular. Estamos estudando para prestarmos um vestibular. Nós vimos comentando agora no carro
a situação do mundo, irmãos. O Félix, que está aí comigo, é um menino que trabalha com alta tecnologia, trabalha numa multinacional. Ele entende muito de computação, dessas coisas. E ele estava falando dos colegas de trabalho dele que entendem, né, Félix? Mais ainda, né? Engenheiros na área, né? Ele é formado, né? Mas tem pessoas lá, muito mais anos de vida nessa área do que ele. E ele estava falando de um colega que falou para ele essa semana o que está para acontecer. E ele estava dizendo que os colegas de trabalho dele estão assustados. Não é isso, Félix? Estão assustados. Eu fico achando, irmãos, às vezes engraçado, é que o povo do mundo está assustado com o que está para acontecer. E os adventistas não estão assustados. Nós estamos chegando no momento crucial da história desse mundo. Crucial. Nós temos uma explicação, preguei lá sábado passado na igreja, a respeito de um tema, aliás, desculpa, na outra pregação. O que está acontecendo nesse momento político do Brasil, que nós vimos aí agora recentemente? O que representa isso para nós? Os sinais estão acontecendo assim, irmãos, olha, um atrás do outro, a rapidez com que as coisas estão acontecendo. É cumprindo profecia. Ellen White diz, os últimos acontecimentos serão rápidos. E está sendo rápido. Então eu quero lançar um apelo ao pequeno número de pessoas que estão aqui. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu louvo a Deus porque eu não me preocupo com quantidade de auditório. Se os irmãos me convidarem para vir pregar nessa igreja, eu chegar aqui, tiver 3 pessoas aqui, eu vou pregar com a mesma alegria do que se tivesse 30 ou 300. Porque eu respeito a quem tem coragem de enfrentar uma chuva dessa e vir aqui. Os irmãos estão de parabéns, louvado seja Deus. Viu? Pensa que eu estou chateado porque tem pouca gente na igreja? De maneira nenhuma. Não me preocupo com isso. Não me preocupo com isso. Então, meus queridos, eu quero lançar um apelo nessa noite. Pense que o fim está próximo. Tudo está acontecendo rápido demais. O fim, irmãos, está mais próximo do que o nosso povo está pensando. Jesus está voltando. A porta da graça daqui a poucos dias vai se fechar. As pragas daqui a um pouco tempo vai começar a cair. Vamos pensar. O que é que eu estou precisando, meu irmão? Pense assim. O que é que eu estou precisando jogar fora que ainda está dentro da minha casa, que pertence a Satanás? E por isso ele está fazendo às vezes morada dentro da minha casa. O que é que eu estou precisando tirar de dentro do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo? O que é que eu ainda estou comendo? O que é que eu ainda estou bebendo? O que é que eu ainda estou vestindo, usando? Que não é de Deus, que é de Satanás. O que é que eu estou precisando mudar? Porque Jesus está voltando. A porta da graça está para se fechar. A sacudidura já começou entre o povo de Deus. A nossa irmã White tem um texto, apresenta ali no livro Eventos Finais. Diz, estrelas que hoje brilham. Estrelas, quem são estrelas que hoje brilham? Pessoas famosas da nossa igreja, pregadores famosos, vão começar a cair. Será que isso vai acontecer? Ou já está acontecendo? Eu louvo a Deus pelas profecias. E eu, quando vejo as profecias se cumprindo, eu fico mais firme na fé. Ok? Eu desejo uma boa noite a todos. Eu vou convidá-los a cantar. Eu não sei se os meninos tinham já uma música, mas eu trouxe uma musiquinha antiga, irmãos. Eu quero ensinar essa musiquinha para os irmãos, para a gente encerrar. Gostosinha de cantar. E ela fala exatamente do tema que nós estudamos nessa noite. O irmão apaga as luzes para nós, por favor. Nós vamos encerrar cantando. Eu vou ensinar a vocês, tá bom? Vocês vão cantar comigo. Vamos lá. Pode acender, irmão, por favor, as lâmpadas. Obrigado. Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai,
Obrigado, Senhor, porque conseguimos chegar. O trânsito difícil, muita água pela estrada, mas o Senhor nos proporcionou vir, abrir a Tua palavra, e o Senhor falou a nós nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Vamos agora para os nossos lares. Pedimos um feliz retorno na Tua companhia. Os irmãos que moram por perto também possam chegar nas suas casas bem. E ó querido Pai, aumenta a nossa fé. Dá-nos, querido Deus, forças para abandonarmos tudo aquilo que talvez ainda estejamos fazendo que não Te agrada. Limpa-nos, querido Deus, e nos purifica no sangue de Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome dEle nesta noite. Amém.